Prezadas e prezados estudantes, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso de Estrutura da Matéria 1. A partir da videoaula de hoje, falaremos de estados ligados. Estados ligados é quando a gente tem o confinamento da minha partícula. A gente vai ver que isso reduz naturalmente a quantização de energia e esse é um dos grandes sucessos da mecânica ondulatória de Schrödinger. Então, para começar esse problema, a gente vai tentar fazer um caso mais simples, ainda tratando aquela questão da descontinuidade dos potenciais, que é chamado de poço de potencial quadrado finito. Tá? Então, antes da gente começar a abordar esse caso, como o desenho da energia potencial, eu quero dizer para vocês que a gente terminou o estudo dos estados de espalhamento, Então a gente aprendeu muita coisa dessa interface, dessa descontinuidade, em relação ao potencial. A gente vê que a gente tem mesmo a força, sendo infinita, até se a gente pensar nessa descontinuidade, a gente consegue resolver a equação de Schrödinger e descrever uma função de onda que representa o comportamento dessa partícula. Tá? Mas isso deixou bem livre o estado de energia que ela podia ter. Agora o que a gente vai fazer, e a gente pode pensar essa liberdade do estado de energia como o princípio de incerteza, agora o que a gente vai fazer é colocar uma limitação espacial. E esses são os chamados estados ligados, onde a quantização de energia flui naturalmente. Então o nosso problema nesse momento é inverter a barreira de potencial. Então na barreira de potencial a gente tinha zero, um potencial V0 e depois zero. Agora eu vou girar essa barreira assim, então o que eu vou ter? Eu vou ter um potencial V0, uma região com potencial zero e depois uma região com potencial V0 de novo. Tá bom? E aí eu centralizei esse poço, agora é um poço aqui, o desenho antes era uma barreira, agora é um poço, um poço quadrado e ele é finito também. Eu vou centralizar esse poço porque a natureza das autofunções vai aparecer mais claramente, principalmente quando a gente estiver discutindo o caso infinito na próxima videoaula. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui do ponto menos a sobre 2 para o menos infinito, ele tem esse valor V0, do ponto a sobre 2 mais, a sobre 2 até mais infinito, ele tem o valor V0 novamente. Entre essas duas regiões, eu tenho a região 2 em que o potencial é zero. Classicamente, a gente já sabe que a partícula, se ela for uma partícula de massa m e tiver uma energia menor do que a energia do meu degrau, classicamente ela vai ser confinada dentro do poço. Então, isso é o que eu chamo de confinamento. Qualquer que seja o valor da energia total, desde que seja menor do que a energia da altura do poço aqui, a gente vai ter um confinamento. E na mecânica quântica a gente vai ter que resolver a equação de Schrödinger. A gente já espera, a gente pode olhar esse problema como dois potenciais degrau. Então a gente já espera que a gente tenha uma pequena sobreposição da função de onda nessa região. Ela penetre um pouco a barreira, mesmo tendo energia menor. Mas se vocês lembrarem, o problema do degrau, ele vai ser sempre refletido. Então a partícula vai estar sempre confinada numa região aqui, ainda tendo uma certa penetração. A gente vai eliminar essa penetração nas laterais do poço quando a gente tratar o caso do poço de potencial quadrado infinito. Mas para esse momento, então, a gente evolui o nosso potencial invertendo a ordem das descontinuidades. Então, se a gente fizer isso, a gente precisa, para resolver o problema quântico, olhar para a equação de Schrödinger. Então, quando a gente olha para a equação de Schrödinger, tanto na região 1 quanto na região 3, em que a energia total é menor do que a barreira, a gente vai ter uma solução do tipo exponencial real. Então, a solução mais geral nessa região 1 e 3 é uma soma do exponencial positivo com exponencial negativa. E aqui, só atentem-se que o K1 e K2 trocou o significado deles, tá bom? O K1 é 2mV0 menos E, isso é uma grandeza positiva, por isso que o sinal desse termo na equação diferencial fica negativo. Então, quando eu faço uma derivada que de uma função derivada de segunda ordem menos alguma coisa vezes essa função dá zero, então é um exponencial real que eu tenho.
Na parte da região 2, né, entre as duas barreiras do poço, né, a gente tem uma exponencial imaginária, desculpe. Né? Então a gente tem V0 é zero, né? Essa é uma grandeza positiva, o K2 agora é a raiz de 2m sobre h cortado, e a gente pode escrever tanto por exponenciais imaginárias quanto por funções trigonométricas. Nesse caso em particular vai ser mais interessante escrever a solução em termos dessas funções trigonométricas, por isso que eu coloquei ela aqui, tá? Então é um C' o seno de K2x, mais um D' o cosseno de K2x. Tá bom? Então essas são as soluções. O que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que seguir o procedimento. O procedimento é garantir, né, o bom comportamento das nossas autofunções. Né? Então, bom comportamento diz que a autofunção e a primeira derivada são unívocas, finitas e contínuas. Né? Agora, o que é interessante aqui é que a gente vai ter, nas soluções da região 1 e da região 3, para mais e menos infinitos, né, a gente vai ter dois casos em que a função diverge. Né? A função e menos k1x, quando o x vai a menos infinito, né, isso diverge. E a função e mais k1x, quando x vai para mais infinito, isso também diverge. Então agora no nosso sistema, para garantir a finitude da minha autofunção, ou seja, garantir a integrabilidade dela, né, que ela seja quadraticamente integrável, né, que é um pré-requisito da interpretação de Born, a gente vai ter que tanto o termo b quanto o termo f vão ter que ser zero, né, para que essa autofunção não seja divergente. Agora, quando a gente cai nesse sistema, antes a gente tinha sempre um sistema de 4 equações com 5 incógnitas, né? Agora não. Agora, no caso da barreira, por exemplo, né? A gente sempre tinha uma incógnita a mais, né? No caso do degrau, a gente tinha 2 equações e 3 incógnitas. Agora a gente tem um sistema de 4 equações e 4 incógnitas, né? Constantes arbitrárias aí a determinar, né? E o que isso acarreta? Isso acarreta justamente, né, a questão é, o sistema está totalmente determinado? O sistema não está totalmente determinado. Por que ele não está? Porque a gente pode fazer uma combinação linear das autofunções que são soluções desse problema. Tá? Então a gente tem a liberdade de preparar estados aí com essa base, tá? Especialmente se a gente escrever numa base ortonormal. Então a gente tem alguma liberdade ainda de dizer como esse sistema está. Mas isso implica que nem todos os valores de energia vão ser permitidos. Né? Uma condição muito mais forte vai acontecer quando a gente tratar o caso infinito, né? Que a gente vai ver claramente essa limitação, né? O que isso implica. Mas então tá, a gente vai resolver esse problema e achar que tipo de autofunção. E a gente vai ter um comportamento bem interessante aqui, né? Então vamos aplicar a condição de continuidade nas autofunções. Então no ponto x igual a menos a, né? Então ψ1 tem que ser igual a ψ2, e no ponto x igual a mais 2 a sobre 2, desculpa, a sobre 2, ψ2 tem que ser igual a ψ3, né? Então lembre que aqui só sobrou a exponencial positiva, né? Porque a gente está num domínio negativo de x, mas isso é menos, né? X é menos a sobre 2, então a exponencial fica de menos k1a sobre 2, aí tem a. Isso é ψ1. E aí em ψ3 vai acontecer a mesma coisa, eu tenho uma exponencial positiva agora, né? K1x, desculpa, eu tenho uma exponencial negativa, menos k1x, e agora eu vou colocar a sobre 2 e vai ficar menos k1a sobre 2, né? E o g multiplicando. E aí a substituição na ψ2, lembrando que o seno é uma função ímpar, né? Então se eu troco o sinal do meu argumento, eu troco o sinal da minha função, né? Então seno de menos x igual a menos seno de x, né? Então esse argumento que eu usei aqui, e o cosseno é uma função par, né? Então cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Então por isso que sumiu o sinal e aqui apareceu um sinal, tá bom? A substituição em a sobre 2 é mais direta, né?
Então essas são duas equações. Reparem que o que a gente vai fazer daqui a pouco, eu vou falar da continuidade da primeira derivada, mas o que a gente vai fazer daqui a pouco é somar e subtrair essas funções para eliminar variáveis, né? Então, se eu somar essas duas funções, por exemplo, esse termo cancela com esse termo, né? Porque eles são iguais e sinais opostos, esse fica duas vezes. Aí eu tenho a mais g vezes a exponencial negativa. Se eu subtrair, né, uma função da outra, eu vou ter também duas vezes esse termo, e aí, dependendo como eu organizar os sinais, né, eu vou ter g menos a, né, se eu deixar o c positivo. Acho que é nessa linha. Então tá, vamos falar primeiro da continuidade da primeira derivada, e aí depois a gente volta, vão aparecer mais duas equações que a gente vai fazer esse mesmo truque da soma, tá? Então na derivada, a derivada de ψ1 em x de menos a sobre 2 vai ser igual à derivada de ψ2, tá? Nesse mesmo ponto. Então, eu vou fazer a derivada de ψ1, a derivada de ψ1 é a derivada de uma exponencial, a derivada da exponencial é ela mesma, aí vezes a constante que estava multiplicando ela, vezes a derivada do argumento dessa função, né? Que a derivada de k1x em relação a x é k1. Tá? Se eu aplicar isso em menos a sobre 2, né? Aí aqui justamente o x é negativo, a exponencial fica negativa, menos k1a sobre 2. Agora, a derivada de ψ2, eu tenho a derivada da soma, né? Que é a soma das derivadas. Então, a derivada do seno é cosseno, né? Aí eu tenho a constante que multiplica e a derivada do argumento, k2. A derivada do cosseno é menos seno. Eu tenho a constante que multiplica e a derivada do argumento. Tá? Agora, eu aplico isso em x de menos a sobre 2. Né? Aqui, o cosseno de menos k2a sobre 2 vai ser cosseno de k2a sobre 2, e aí o seno troca de sinal, né? Porque o argumento é negativo. Por isso que troca de sinal aqui. E agora eu vou fazer a continuidade no ponto x igual a sobre 2, né? A continuidade da primeira derivada em relação a ψ2, primeira derivada em relação a ψ3, né? A em ψ2 é só substituir, né? Eu já achei o valor dela aqui, então aqui fica k2a sobre 2, k2a sobre 2 e mantém o sinal negativo. Em ψ3, né, a gente tem a derivada de uma exponencial real, isso vai ser ela mesma, vezes a constante que multiplicava ela, vezes a derivada do argumento. E agora a derivada do argumento é menos k1. Então, se eu aplicar isso em a sobre 2, eu tenho menos k1, g, a exponencial negativa de k1a sobre 2. E agora, se eu reorganizar, né, a expressão aqui, né, o que eu vou ter é basicamente isso. Né? Então, eu tenho essa solução é igual a esse resultado, né, que é o que está aqui nessa primeira equação em vermelho, e aí depois eu tenho esse resultado é igual a esse. E aqui da mesma forma, né? Se eu somar essas duas equações, o seno aqui se cancela, isso aqui dá duas vezes, aí eu tenho a menos g. Se eu subtrair, né, essas expressões, aí eu vou cancelar o cosseno, eu vou ter duas vezes d, e aí eu vou ter a mais g. Tá bom? Então é basicamente isso que vai ser feito agora, né, para a gente continuar resolvendo esse sistema. Essa série de subtração-soma, subtração-soma. Né? Esses aqui em relação à continuidade da outra função, esses aqui em relação à continuidade da primeira derivada. E agora, o interessante em olhar para essas expressões é que, veja, eu tenho, nessa expressão aqui da soma, eu tenho d' e a mais g. E nessa da subtração, eu tenho d' e a mais g. Então, se eu dividir uma expressão pela outra, eu vou cancelar os fatores d' e a mais g, contanto que nem d' nem a mais g sejam zero, né? Senão eu não posso fazer essa operação. E a mesma coisa vai ocorrer aqui, ó, na subtração e na soma dessas duas equações. Eu tenho c' desse lado e eu tenho a menos g. Tá? Então, se eu faço isso, né, eu vou ter duas condições. Né? Então, se eu dividir, né, essa primeira que eu mencionei, né? Então, eu vou dividir essa expressão aqui por essa expressão. Né? Então, eu vou ter
o D' com D', o 2 com 2 cancelam, né? E aqui o A mais G exponencial cancelam. Desse lado eu tenho K1, desse eu tenho K2, e aí o seno dividido pelo cosseno, que é simplesmente a tangente disso, tá bom? E aí eu tenho como condição que o A mais G não possa ser zero, assim como o D', né? Duas condições têm que ser satisfeitas. E aí eu posso dividir as outras, né? Eu tenho 2 C', 2 C', o A menos G exponencial, posso passar o sinal para o outro lado, fica menos K1, e aí como o K2 está aqui, eu tenho cosseno sobre seno, eu tenho cotangente, né? Que é 1 sobre a tangente do argumento. Então eu cheguei nessas duas expressões. O que acontece é que eu não consigo satisfazer essas duas equações ao mesmo tempo. Eu tenho uma equação que é igual a... né, eu tenho uma relação aqui K1, K2, eu tenho uma tangente, né, e o outro caso eu tenho uma cotangente. Né, eu não vou conseguir resolver essas equações ao mesmo tempo. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai olhar para um caso de cada vez. Né? Esse caso ele requer que C' seja igual a zero, e A menos, seja diferente de zero, e A menos G seja diferente de zero. Só que ele não diz nada sobre D' nem A mais G. Então eu posso olhar para essa equação supondo que D' é igual a zero e A mais G é igual a zero, porque aí eu cancelo essa solução. Né? Eu não posso chegar nessa expressão. E aí é a mesma coisa para o caso. Né? Então vou reorganizar essas equações da seguinte maneira. Né? O caso 1, né? Em que eu tenho, né, a minha tangente ali, né, K1 e K2, e eu forço, né, que C' vai ser igual a zero. Né? Se C' for igual a zero, né, e eu pegar a equação de continuidade ali, por exemplo, da Ψ2 com a Ψ3, né, eu tenho essa expressão, eu ainda tenho, o C' foi zero, né, então sumiu o termo que estava com C', e eu ainda posso reorganizar, né, A igual a G, né? Então daqui eu posso escrever G. O que é G? G vai ser D' cosseno, essa exponencial negativa do outro lado fica positiva, e isso vai ser igual a A. Então essa é a condição que eu encontro, né, em relação a G, A e D'. Né? Eu consegui escrever tudo em termos de D'. Agora eu vou fazer o caso 2, né? O caso 2 é o caso da cotangente, e agora eu vou fazer mais ou menos a mesma condição, né? D' é igual a zero, na equação de continuidade a gente tem essa expressão, só que agora A mais G é igual a zero, significa que G é igual a menos A. Aí G eu mais uma vez obtenho daqui, o G nesse caso é C', o seno vezes a exponencial positiva. E agora com isso eu vou poder finalmente escrever uma equação transcendental. Uma equação transcendental, lembrando, é uma equação que não se reduz em polinômios ali, né? Uma equação desses tipos que a gente está vendo. Eles envolvem uma função em geral trigonométrica com algum tipo de polinômio, né? Aqui vai ser uma raiz, né? Então vou reorganizar essa minha expressão reescrevendo um termo. E por que eu vou fazer isso? Porque eu vou fazer o gráfico. Eu vou encontrar aqui, por caso 1 e por caso 2, uma equação que é uma função igual a outra função. E eu vou graficamente buscar as soluções do meu problema, que são, né, as soluções em energia desse problema. Tá? Então, como é que isso vai se dar? Né? Eu vou fazer o gráfico, no ponto que elas se cruzarem, eu sei que eu tenho uma solução desse problema. Então, como é que isso é feito? Eu vou escrever esse E aqui, né? Como o K2 vezes A sobre 2, ou seja, o argumento, né, da função seno aqui, né, ou da função cosseno aqui, e aí eu vou reescrever o K2. O que era o K2? K2 era a raiz de 2ME, H cortado, né, eu tenho A sobre 2 que estava aqui multiplicando. Aí eu vou colocar tudo, né, dentro da minha
da minha raiz, né? Isso só para mostrar que vai se simplificar ali, né? Para poder escrever o polinômio, né? Então, se eu colocar tudo dentro da raiz, eu tenho 2me, que eu já tinha, agora a ao quadrado, 4 ao quadrado, h cortado ao quadrado, né? O 2 cancela com 4, fica raiz de me ao quadrado sobre 2h cortado ao quadrado. E aí, então, no caso 1, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, né, esse caso aqui, né, em que eu tenho, que eu tenho? Eu tenho K2, a tangente disso é igual a K1, né? E aí eu vou reescrever esses termos, né? Então, a gente tem o termo aqui explícito em cada caso, né, que é do polinômio, né, o K2, se eu multiplicar por A sobre 2, isso aqui fica A, K2 sobre 2, isso aqui fica esse epsilon, né, então fica epsilon tangente de epsilon de novo, né, isso vai ser igual a A sobre 2, me desculpem que aqui era para ser K1, né, então aqui é K1, então A sobre 2, raiz de 2m V0 menos E, né? Esse é o valor sobre h cortado, esse é o valor de K1. E agora eu vou abrir, né, todo esse termo, né, colocar o A2 aqui, né, e multiplicar isso aqui, então tenho 2mv0 menos 2me. O 2me multiplicado por isso dividido por isso vai dar justamente o epsilon. Então eu tenho raiz de uma série de constantes que dependem das propriedades da partícula, m, né, da propriedade, a constante fundamental da quântica, digamos assim, né, o H, né, a constante de Planck, e as propriedades do meu poço, V0 e A quadrado. E essa função aqui eu vou chamar de Q. Se eu fizer o mesmo argumento para isso, né, eu vou ter, para o segundo caso, eu vou ter o epsilon cotangente de epsilon e agora a função menos Q. Tá? Então, eu vou fazer um gráfico, né? O gráfico vai ser o quê? O gráfico vai ser função de epsilon, eu vou fazer o gráfico de Q, aí eu vou fazer o gráfico de E tangente, epsilon tangente de epsilon e de menos epsilon cotangente de epsilon. E esses são os gráficos, né? Então, o Q está aqui, né? As soluções P, que são o caso 1, e as soluções R, que são o caso 2, tá? Então vejam que eu tenho uma sequência, né? As funções trigonométricas têm esse tipo de sequência, e aí dependendo das propriedades do meu poço, que definem essa função aqui, eu vou ter um número diferente de cruzamentos. Nesse caso aqui eu tive 3 soluções possíveis, eu tenho 3 níveis de energia só dentro desse poço, tá? E aí 2 se comportam dessa maneira, que nem o caso 1, e o outro que nem o caso 2. Né? E aí vejam que as soluções são intercaladas. Né? São propriedades bastante interessantes. Isso vai ficar um pouco mais claro. Né? Isso tem a ver com a função separo e ímpar. Vai ficar um pouco mais claro quando a gente tratar o poço infinito. Tá bom? Então, graficamente é assim que a gente resolve esse problema. Né? Os pontos que eles se cruzam são as soluções do problema. Esses aqui já não são soluções, né? Esses estados de energia estão num lugar mais alto aí do que a altura do poço, né? Então tá, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre o poço quadrado finito, né? Eu vou deixar um exercício, né, em que ele propõe que um nêutron, né, está confinado aí nesse poço de um femtômetro, né? Ele quer que vocês digam qual que deve ser a profundidade desse poço para que existam só 2 níveis permitidos, né? Então vejam, aqui tem 3 níveis, né? Essa é a primeira solução, essa é a segunda solução, essa é a terceira, quarta, quinta, sexta, né? Das funções R e P, elas se intercalam, né? Que é P1 e P2. Se eu tenho um número par, né, eu estou no P2. Né? Se eu tenho um número ímpar, eu sempre estou numa solução de P1. Então, a primeira cruzamento vai ter que se dar, né, eu vou ter que descobrir as propriedades dessa função. Né? Basicamente, qual que é o valor de V0, né? O valor de A está aqui.
em que eu tenha uma solução que aconteça isso, e a segunda solução a gente pode colocar exatamente no ponto que se cruza, né, para ter o topo do poço coincidir com essa segunda solução. Esse vai ser o menor profundidade aí, tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês, e vejo vocês na próxima videoaula em que a gente aborda o caso do poço de potencial quadrado infinito.